Olá, eu sou a professora Marley e o tema da nossa aula de hoje será positivo e negativo silhuetas. Vamos lá? Bom, vamos falar sobre a pintura em positivo, negativo e as silhuetas. Essa história começa há muito tempo atrás, na pré-história, quando os homens pré-históricos eles já pintavam as paredes das cavernas, os paredões, e eles faziam muitas pinturas lá. E eles deixaram também registrada a silhueta da sua mão. Você pode observar nessa imagem ali o homem, ele soprando tinta sobre a mão dele. Nesse processo. Então ele pegava um caniço, que poderia ser um bambu, poderia ser um osso, oco. Então ele soprava a tinta sobre a sua mão, de forma que esse desenho ficasse registrado nas paredes. E a tinta soprada, ela ficava somente para o lado de fora da mão. E a parte de dentro da mão ficava sem aquela cor. Então aqui a gente pode observar a Caverna das Mãos na Argentina, que foi uma pintura feita há mais de 9.000 anos, né? Cerca de 9.000 anos atrás. Então vamos observar aqui mais de perto. Então você pode observar aqui várias mãos, inclusive muitas sobrepostas, né? Então essa pintura ela tinha um significado. Então muitos acreditam, tem diferentes teorias, né? Uma delas seria de posse, outras seriam rituais mágicos. Mas agora vamos falar aqui da pintura. Observe os detalhes. Observe que essas mãos elas têm diferentes cores na parte interna. Né? Então, ó, aqui é uma cor, aqui é um marrom mais escuro, né? Bem terroso. Aqui um marrom mais assim alaranjado, meio ferrugem. E aqui também um outro tom de marrom. Então, observa, ele jogou a tinta, né, fora e ficou outra cor dentro. Aqui nós temos uma fotografia. Né? Então, vamos aplicar essa teoria da silhueta, aplicar essa teoria do positivo e negativo. Então, essa aqui, a gente pode até fazer uma brincadeira assim na nossa casa. Né? Fazer uma foto que poderia ser no box do banheiro, né, atrás de uma cortina, onde a iluminação está no fundo, né, e eu coloco a minha mão e quem estiver à frente fizer a fotografia, fica dessa forma. Então a gente vê o contorno branco e o desenho da mão, né, em silhueta. Então onde fica registrado bem o contorno. Esse recurso da silhueta, ele é muito utilizado em fotografias. Olha aqui essa fotografia, onde nós vemos, né, uma flor, né, um dente de leão. Então, ele fica assim, um resultado muito bonito. Então, geralmente se usa o que? A luz do sol. Então, a gente coloca algum objeto na frente do sol. E aí, ressalta o quê? O contorno desse desenho. Então, o que é valorizado? Não é a cor do objeto ou da flor, né? É valorizado o quê? O desenho, os contornos. Eles são valorizados e ressaltados. Isso é muito interessante. E é uma coisa tão simples que a gente pode aplicar nas nossas fotografias, nas nossas produções. Aqui nós vemos uma paisagem, né? Uma paisagem assim, não tem o verde, né? Assim meio nublado, né? Essa nuvem misteriosa atrás, essa névoa. E uma árvore, onde a gente vê bem o contorno. Aqui nós vemos mais exemplo de árvore. A árvore está aí na natureza, então a gente pode usar com esse recurso fotográfico. Né? Então, as duas, ó, uma na vertical, né, a de baixo, ela está na vertical e a de cima ela está inclinada. E ambas ficaram lindas com o sol atrás delas. Nós não podemos ver a cor dessas folhas, se é um verde mais claro, se é mais escuro. Por quê? O que está sendo ressaltado aqui é o contorno, é a silhueta dessa árvore. Aqui nós vemos uma paisagem, né, urbana, vemos os prédios ao fundo, né, aqui na frente a gente vê, pode ser uma lagoa, pode ser um rio, né, mas olha esses coqueiros aqui no primeiro plano. Então, esse coqueiro a gente vê bem o quê? A silhueta dele, né, os contornos. E olha como essa foto ficou incrível. Né? Então está valorizando
a luz que vem de fora, né, essa luz que vem entre essas nuvens, que ficou um efeito incrível, e os coqueiros aqui no primeiro plano, com a silhueta deles. Aqui nós vemos, muito utilizado nas fotografias da África, da paisagem africana e os animais africanos. Então aqui a gente vê esse sol atrás e a girafa, né, o pescoço e a cabeça dela. E aqui a gente vê mais de longe, onde a gente vê outros animais reunidos e uma grande árvore. Todos eles, nós só vemos o quê? Essa silhueta, onde a cor da paisagem está de fora. Olha que céu lindo avermelhado. Então isso nos faz lembrar que nem sempre quando a gente vai pintar um céu, a gente tem que pintar de azul, né? Então aqui a gente vê um céu alaranjado, né, avermelhado, lindíssimo. Então a gente pode utilizar isso na nossa fotografia, na nossa pintura, no nosso desenho. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Aqui nós não temos animais africanos, mas nós temos a nossa fauna, a nossa flora. Então aqui a gente vê as aves. Olha que lindo também essa fotografia mostrando a silhueta dessas aves. Aqui, né, o boi e o carro de boi com, né, um trabalhador em cima. Então, lindíssimo, né, um pôr do sol. Então, algo assim que é simples, mostra a simplicidade, mas com uma riqueza de detalhes. Olha os pássaros ao fundo. Então, uma riqueza de detalhes que embeleza a cena. Aqui, trabalhadores na área urbana, né, numa construção civil. Nós não podemos ver o rosto, o detalhe do rosto, mas essa silhueta, ela traz muita beleza e um significado muito grande para essa fotografia. Essas fotografias. Aqui vocês veem 3 imagens com cores frias, né, com um céu acinzentado, céu azulado, e essa última do barco, onde nós vemos cores muito quentes, então que trouxe muita intensidade para essa fotografia. Mas você vê, todas elas, independente da cor do fundo, da cor desse céu, vocês podem ver os detalhes nessas silhuetas. É incrível. Aqui, como eu falei, esse recurso muito utilizado na fotografia. Qual a mensagem que a fotografia está passando? Aqui somente com a silhueta a gente pode ver o quê? Ideia de amor, de romance, de paixão. Então, queira ou não queira, a silhueta ela ajuda a intensificar em nós o sentimento que a fotografia quer transmitir, as emoções, quer suscitar em nós essas emoções. Olha que bonito aqui, né? Um trilho e vemos a silhueta de um adulto e uma criança, nos remete à ideia de paternidade, de um pai caminhando com seu filho. E essas linhas diagonais do trilho conduzem o nosso olhar até essas 2 figuras centrais. Então, é uma fotografia muito rica, né? Com tão pouco, mas a gente pode trazer isso para o nosso desenho, como eu já falei. Aqui que ideia passa? Passa a ideia de liberdade, né? E então, nós vemos a silhueta, a gente não vê os detalhes, a gente não consegue ver o sorriso dessa pessoa, não conseguimos ver os olhos dela, mas o contorno do corpo dela com os braços abertos e o sol ao fundo. Então, traz essa ideia de liberdade. Aqui, que ideia que a gente pode ter aqui nessa fotografia? Podemos ter a ideia de superação, podemos ter a ideia de amizade, de ajuda ao próximo, de conquista. Então, com um desenho tão simples, né, uma figura tão simples, a gente consegue um resultado esplêndido. Aqui é uma foto que eu fiz do meu filho, né, que também, depois que eu fiz várias fotos, eu vi que trouxe também essa ideia de superação. Eu vi brincando com um tronco, né, de levantar aquele tronco e arremessar morro abaixo, e trouxe essa ideia de superação também, de levantar, de pegar do chão, de levantar, de vitória, de sucesso, através do quê? Da imagem fotográfica, do registro fotográfico. E no fundo, né, ao fundo a gente vê esse pôr do sol magnífico, essas nuvens incríveis, né?
E a gente pode trazer isso também sem o personagem. Ali o personagem era uma criança levantando um tronco. Aqui a paisagem é o personagem principal. E era naquele mesmo lugar, aquele mesmo pôr do sol, mas aqui sem esse personagem. Então quem é o personagem principal aqui nessa fotografia? A paisagem. Agora é hora de praticar. Vamos comigo praticar? Nós vamos utilizar produtos que nós temos em casa. Aqui a gente vai utilizar produtos em pó. Então eu vou utilizar farinha de trigo, chocolate em pó, farinha de trigo, chocolate em pó. Mas assim, você pode usar o que você tiver. Dá para usar terra, dá para usar areia. Muito legal é usar aquela terra de formigueiro, que ela fica mais granuladinha. Também é bem interessante. O resultado fica bem bacana. Então, você vai escolher objetos que tenham uma silhueta bem marcada. Um objeto que, mesmo sem os detalhes do interior dele, você consiga identificar o que é. Como lá, naquelas imagens que nós vimos, dos homens primitivos. Eles utilizavam a silhueta da mão. Então, a mão ela é muito característica. Quem olha o desenho sabe que é uma mão. Então, a gente vai escolher objetos assim. Então, da cozinha, eu peguei alguns objetos. Agora sim, eu vou pedir para você ter cuidado em casa e pegar objetos que não venham a machucar, né? Alguma coisa que não quebre, que não corte, certo? Mas eu peguei aqui alguns exemplos. Eu peguei talheres, né? Peguei colher, garfo, faca. Mas deixa eu falar para você também sobre o suporte. Por exemplo, eu vou usar farinha de trigo. Farinha de trigo é branca. Então, se eu colocar numa superfície branca, num papel branco, ela não vai ter destaque nenhum. Então, aqui eu vou utilizar uma folha preta, certo? Para quê? Para destacar bem a imagem que eu quero produzir. Então, eu vou colocar a minha folha preta, vou colocar os objetos, vou utilizar uma taça. Por que eu escolhi a taça? Porque ela tem uma silhueta bem marcada, um contorno bem marcado. Não tem como quem olhar e não dizer que é uma taça. Então eu vou distribuir os objetos aqui na minha folha. Então você poderia fazer só com um objeto no centro da folha. Você pode colocar mais de um objeto. Aqui eu vou colocar mais de um objeto. Eu vou colocar uma taça e vou colocar os talheres. Vou distribuí-los aqui sobre a mesa. Depois de distribuído, eu vou polvilhar. Para isso eu vou usar uma peneirinha, certo? Eu vou polvilhar a farinha. Então, eu vou pegar a farinha de trigo, vou colocar na minha peneira. Não precisa ser muito, se precisar a gente coloca mais. E eu vou bater delicadamente. Bom, agora eu vou retirar esses objetos daqui com bastante cuidado, para que não caia a farinha embaixo deles. Porque eu só quero o contorno, então eu vou tirar com bastante cuidado, vou colocar de ladinho, esse eu vou ter que pôr de pé, a colher, o garfo e agora a faca. Você viu que interessante que ficou o resultado? Então aqui eu não precisei de tinta, não precisei de nada, só precisei de uma peneira e de uma substância em pó. E, professora, mas e agora, né? Eu vou balançar esse papel, ele vai se perder. Bom, se eu tivesse aplicado uma camada de cola, né? Então esse produto que eu coloquei aqui, ele ia grudar na cola. Né? Mas também, o que eu posso fazer? Depois de fazer esse processo, eu posso fazer um registro fotográfico.
certo? Então eu vou dimensionar aqui na minha fotografia, né, na câmera fotográfica e fazer uma fotografia. Então você pode falar assim, ah, mas isso aqui é uma coisa muito boba. Mas tem pessoas que ganham dinheiro vendendo esse tipo de fotografia, né, e ganhando dinheiro dessa forma. E acaba se profissionalizando. Então, é uma dica, né? Se você gosta de fotografia, esse é um recurso bem legal. Então você observa que a gente não tem como não olhar e não ver os objetos que foram utilizados, que a marca deles ficou registrada aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, né? Então esse aqui fica bem fácil de você fazer. Agora a gente vai fazer um outro com um outro objeto. Aqui eu peguei uma folha amarela, certo? Eu peguei uma tesoura, porque a tesoura, ela também tem um contorno muito né, característico dela. E agora eu vou polvilhar com o chocolate em pó. Se você quer uma cor escura, você pode usar terra peneirada. E agora retirar com bastante cuidado. E aqui você também ficou com o contorno, né, do seu objeto. Então agora você vai treinar em casa, né? Use os recursos que estiver à disposição. Eu espero que você tenha gostado. Né? Com esses exemplos, eu tenho certeza que, junto à sua criatividade, você vai conseguir fazer trabalhos incríveis, usando os recursos que você tem disponível em casa. Tá? E você pode assistir essa e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!